Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. É hoje que está ocorrendo o interrogatório aí de Mauro Cid, onde ele confirma, durante o interrogatório aí, o Fux faz uma pergunta e ele confirma que o ex-presidente Bolsonaro não assinou o decreto. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Hoje, em Brasília, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, depôs no Supremo no julgamento que trata sobre um suposto plano golpista ao qual ele estaria vinculado. Mauro Cid é réu no Grupo 1 na ação penal, junto a outras 7 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, consideradas o núcleo crucial da suposta tentativa de golpe contra o resultado da eleição presidencial de 2022, denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Mauro Cid detalhou pressões enfrentadas por Jair Bolsonaro em 2022. Segundo o ex-ajudante de ordens, Bolsonaro chegou a ler e revisar um documento que previa medidas para anular o resultado das eleições, mas não chegou a assiná-lo. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Mauro Cid chamou o documento de mal escrito. Eu lia no WhatsApp web e aí eu lia o documento. Mas realmente eu não me lembro quem mandou e realmente é um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém. Ainda durante esse interrogatório, essa primeira parte do interrogatório, na tarde de hoje, o ministro Alexandre de Moraes questionou a atuação de aliados civis e militares na tentativa de legitimar um eventual golpe. Segundo o Cid, o general da reserva, Mário Fernandes, atuava de forma intensa entre os militares, buscando convencer generais a apoiar a assinatura de um decreto que permitiria uma ruptura institucional. Estava muito ostensivo no meio dos militares, principalmente por meio de WhatsApp, né, no grupo dos generais. Ele sempre estava muito, como é que eu vou dizer a palavra? Muito radical nas ações que deveriam ser tomadas. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto, né, e formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação dessa. Então, basicamente, era esse que era a grande construção que se tentava fazer, né? Ok. Mas nunca com ações concretas do tipo temos que prender fulano, temos que fazer. Era sempre o presidente assina um decreto, vamos pressionar os comandantes militares para que aceitem esse decreto. Meu caro Adalberto Piotto, quero começar por você, suas primeiras impressões a respeito dessa tarde de um longuíssimo depoimento. Daniel, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Augusto, boa noite, Silvio, Ana querida, a todos aqui em Oeste Sem Filtro. Eu vou rapidamente a alguns pontos. Primeiramente, nos trechos que nós reproduzimos anteriores a este momento há pouco, que este estava ao vivo, inclusive, né, porque recomeçou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid. Ele diz assim, a tal da minuta, não assinou, não sei quem mandou, mal escrita, não vi se foi repassado por ninguém. É difícil uma prova dessa para alguém que é ajudante de ordens e que está ligado diretamente ao presidente da República. A tal minuta é a alegação, uma das maiores alegações para dizer que havia um golpe sendo tramado. E, aliás, o golpe seria, vamos lá, com 2 dispositivos constitucionais. A possibilidade de decretação de estado de defesa, que tem prazo e depois requer, aliás, tem prazo para acontecer, depois requer consulta
na verdade, requer consulta ao Conselho de Defesa e ao Conselho da República e o estado de sítio que depende da autorização do Congresso Nacional. Golpe com autorização constitucional. Essa é uma alegação que o ex-presidente Bolsonaro faz com muita frequência. Depois, o tenente-coronel Mauro Cid diz assim: havia muita pressão para o presidente assinar esse decreto. E depois ele diz que o presidente nunca quis, não queria mais conversar sobre o assunto. Bom, interessante. Difícil compreender onde é que a lógica está neste depoimento do Mauro Cid. Depois, ali, como a gente viu já no ao vivo, no momento, agora há pouco aqui, né, da pergunta que fez o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Dr. Celso Vilardi, ele colocou aquele trecho da gravação e é um trecho muito, muito forte do Mauro Cid, conversando, sabe-se lá com quem, em que ele diz assim: possivelmente, não sei com quem, com qual general falou, possivelmente o Freire Gomes, possivelmente não é prova. Nada possivelmente pode ser levado a sério num julgamento em qualquer tribunal, menos ainda num deste que nós estamos acompanhando, dentro do Supremo, que pode incriminar um ex-presidente da República. Depois ele diz assim: e os empresários, quem são os empresários? O senhor estava lá? Bom, não sei. Ah, não, estava lá sim, fui ver a data, estava lá. Então, esses empresários eram quais empresários? Aliás, nesse momento, só para fazer aqui um parênteses, o ministro Alexandre de Moraes, numa ironia completamente fora de lugar, diz assim: quer fazer um aditamento dos empresários envolvidos? Aditamento, para quem não está se recordando, é você, digamos, colocar alguma coisa nova, né? Deixa, digamos, fazer um refresh nesse negócio, colocar uma informação nova dentro do depoimento. Não era o caso. Tanto que o próprio Mauro Cid não se lembra se esses empresários foram ou não foram lá. Citou naquela gravação, mas não se lembra. Alguém que está fazendo uma denúncia desta gravidade precisa ter detalhes concretos. Termino por aqui, não sem antes fazer menção ao que o ministro Fux, que foi um outro ministro que participou desse interrogatório, e de novo voltou a falar em nulidade, diz que vai julgar a nulidade no momento adequado, porque estranha ter havido 11 delações, 9 aproveitáveis. Não existe 11 delações. E outra, teve aquele telefonema dele para não se sabe quem, um amigo, em que ele desabafa dizendo que ele estava sendo pressionado. Do que o Mauro Cid está falando? Óbvio que se vê aqui alguém que parece destruído, né, psicologicamente, mas enfim, fato é que não dá para colocar isso como prova irrefutável. É impossível, tecnicamente, fazer isso num julgamento. O direito não aceita isso como prova, isso é evidente. Se aceitar, bom, aí é julgamento meramente político enviesado, o que não é para acontecer. Não deveria, ao menos. Antes de te ouvir, Silvio, quero recuperar aqui uma imagem de mais cedo que a nossa produção preparou, porque o Mauro Cid chegou a ser questionado sobre o 8 de janeiro. Vamos ouvir o que ele disse. Algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro? O senhor teve? Não, senhor. Em relação aos atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8 de janeiro. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Bom, tá aí, Silvio. Daniel, boa noite, bem-vindo, Piotr, meu amigo, Ana, querida, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Nós chegamos num dado momento, é claro que essa oitiva ela vai seguir, os advogados estão fazendo questionamentos. Nesse momento, por exemplo, o advogado José Luiz de Oliveira Lima falava que é quem defende o Braga Neto, o general Braga Neto. Tem outros advogados, além do Dr. Celso Vilardi, muito bem preparados para esta banca, munidos de documentos, aqueles que lhe foram concedido o acesso, evidentemente, porque houve também uma série de queixas no passado de cerceamento à defesa, de dificuldade para obter documentos, mas daquilo que eles conseguiram amealhar, eles estão agora questionando o Mauro Cid, que é o único pilar
o único pilar da farsa do golpe ainda em pé. Não sabemos se, depois de toda essa rodada, dessas sessões, esse pilar permanecerá em pé. E este é o grande questionamento a partir de agora. Não há absolutamente nada que sustente o golpe do 8 de janeiro mais. E, aliás, acabamos de exibir a fala e a pergunta do advogado. O presidente Jair Bolsonaro sabia, o senhor sabia de alguma coisa relacionada ao 8 de janeiro anterior, pregressa? Não sabia, não tinha informação alguma. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, Augusto bem lembra aqui, sequer estava no Brasil, Augusto, no dia 8 de janeiro. Mas eu sei que a gente vai dar algumas voltas aqui, para eu não me alongar, só trazer um ponto interessante. É preciso entender qual é o Mauro Cid do dia. Se é o Mauro Cid que prestou aqueles 11 depoimentos à Polícia Federal, como o Piotr citou, 9 foram aproveitados, 2 descartados. Se é o Mauro Cid da capa da revista Veja, que disse ter sido submetido a uma coação, que disse estar emparedado, que simplesmente repetiu um discurso pronto já, ou seja, é como se ele assinasse algo que agora diz que os outros ministros, nem o presidente Jair Bolsonaro, na pergunta do ministro Luiz Fux, assinaram. O ministro Luiz Fux foi didático nesse trecho que exibimos. Alguém assinou alguma coisa? Não, a resposta é não. Então, portanto, vamos ter muita cautela, nós vamos dar voltas aqui, mas é entender qual é o Mauro Cid do dia. O que é que ele vai dizer, se isso se sustenta ou se amanhã ele vai mudar de novo? Próprio Mauro Cid disse ao Moraes que o presidente Bolsonaro recebeu e editou a suposta minuta. Inclusive, ele até verbaliza que o presidente Bolsonaro ele enxugou a lista, né, das pessoas que seriam presas. E quem permaneceu nessa lista foi somente o próprio Alexandre de Moraes, que não deveria ser relator, não deveria julgar, está sendo juiz de um caso que ele é vítima. Então, só aí já traria nulidade ao processo. No interrogatório, o tenente-coronel Mauro Cid falou para Alexandre de Moraes sobre a minuta golpista, abre aspas, minuta golpista, para anular o resultado das eleições de 2022, onde ele fala que Bolsonaro enxugou o documento. Então, só quem entre eles estavam, nas prisões, entre eles estavam o ministro do STF e o senador Rodrigo Pacheco, que era até então o presidente do Senado. Só que ele mesmo confirmou durante o momento que o Fox pergunta para ele se o documento ele foi assinado, ele informou que o documento ele não foi assinado. Então, assim, o Mauro Cid, ele não sei se é a pressão da situação, do momento que ele está vivendo, ele está a todo momento tentando se desvincular e agradar o Alexandre de Moraes, o ministro Moraes. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Qual que é a opinião de vocês sobre esse interrogatório, tudo que está acontecendo nesse interrogatório? Deixe a opinião de vocês e não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Vamos aguardar aí o momento em que o Bolsonaro vai passar também pelo interrogatório. E o presidente Bolsonaro aí, que a gente sabe, ele vai falar a verdade, ele não vai... Ele é bem sincero em tudo que perguntam para ele. Vamos aguardar aí os próximos capítulos desse interrogatório que ainda não encerrou com Mauro Cid, e eles também vão interrogar o presidente Bolsonaro.